Bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros, cujas folhagens não secam e não caem, não secam e não caem. Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar.
Boa noite na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para o nosso culto de ensinamentos. Amém? Se você já está me assistindo, dê uma nota aí para eu saber que já está tudo certo aí, que nós terminamos uma parte e eu sempre preciso da informação de vocês. Amém? Tem alguém já me assistindo? Amém. Já estou recebendo aí, quero dar um abraço em todos, a paz do Senhor. Estamos terminando o ano, né? Hoje dia 30, amanhã 31, Michele está aí, seja bem-vindo. Bem-vinda a todos vocês também. Nós já vamos estar orando, amém, queridos? Hoje é o nosso último programa e se der tempo eu encerro a nossa aula. Ô Joab, bem-vindo, boa noite na paz do Senhor, querido. Uma boa entrada de novo ano, né? Amanhã termina, mas o nosso curso, creio que hoje eu termino também, com a oração de vocês e ajuda. Vamos orar pelo nosso caderno de oração, vocês viram aí, não é? Teve aí umas duvidazinhas. Leia Matos, bem-vinda, Pai do Senhor, Michele, Deus abençoe. Márcia, Cristina, Deus abençoe. Ore comigo aí, vamos orar por essas vidas que estão no nosso caderno de oração, pela nossa nação também. Sobretudo pedindo a Deus que nos prepare para o novo ano, né? Amanhã é o último dia e já no sábado estaremos entrando em 2022. Amém? Vamos orar. Pai Celeste, te agradecemos pelo dia, pelo ano que está terminando, Pai. Não obstante as provas, mas o Senhor tem estado conosco, tem nos sustentado e tem nos ajudado a vencer todas as lutas e provas. Agora, Pai, quero entregar nas tuas mãos o nosso caderno de oração, com todos os pedidos que aqui foram mencionados, Pai. Colocamos nas tuas mãos, somando a esses pedidos também a nossa nação brasileira, os nossos governantes, ó Pai, sobretudo aqueles que estão no Nordeste, ali na Bahia, Ilhéus, Tabuna, tu sabes, ó Pai, o quanto essas cidades têm, ó Deus, experimentado e sofrido as consequências dessas chuvas torrenciais, Pai. Nós estamos entregando nas tuas mãos. Abençoe aqueles que estão contribuindo, Pai. Que eles tenham os seus corações despertados para colocar ali um valor naquelas contas que foram passadas, para estarmos dando as nossas mãos àqueles que estão precisando neste momento de socorro. Temos pessoas que perderam tudo, a casa, alguns entes queridos, já houve muitas mortes também, Pai. Mas pelo menos aqueles que perderam seus bens materiais, que possamos ser movidos e comovidos a estar contribuindo para ajudar, ó Pai, essas vidas. Senhor, oramos também pelos nossos governantes, pelo nosso país, como já falamos, ó Pai. Agora te pedimos pela tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, que possamos, ó Deus, estarmos cumprindo a nossa missão, anunciando neste mundo um Jesus presente, um Deus presente, e que está com os braços abertos para nos socorrer, mas estamos colhendo os frutos das nossas rebeldias, das nossas rebeliões e tudo que a criatura tem feito contra o seu Criador, Pai. Mas aqui estamos para rogar as tuas misericórdias sobre todos e que a tua igreja cumpra esta missão de anunciar o Evangelho, Pai. Assim entrego nas tuas mãos agora, hoje, esse fechamento desse curso de obreiros e obreiras. Creio que hoje eu encerro, Pai, mas entrego nas tuas mãos e te peço, oro assim em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Aí está o pastor Amadeus Oliveira, Pai do Senhor querido, Deus abençoe Juscelio, os filhos e a nossa igreja aí do Paranapanema. Queridos, vamos abrir a nossa harpa agora no 323, vamos louvar o Senhor, vamos levantar os nossos olhos, amém? 323 da nossa harpa. Levantai os vossos olhos para cima, ó remidos do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima, o verão brotos já brotou. Levantai, levantai vossos olhos para onde Jesus irá. Levantai,
está tardando para vir buscar o povo seu. Qual os dias de Noé estão pecando, sem temer um bondoso Deus. Levantai, levantai vossos olhos para o Senhor de Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muitos como Faraó estão dizendo: quem é o Senhor para lhe ouvir? E também o coração endurecendo, mas as pragas estão para vir. Levantai, levantai vossos olhos para o Senhor de Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Ser arrebatado eu pro céu quem dera, pois a igreja Cristo levará. A figueira está em folha primavera, levantai vossos olhos já. Levantai, levantai vossos olhos para o Senhor de Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Hoje nós estamos continuando quando paramos na quinta-feira próxima passada. Você que já está aí, dê um sinal para eu saber que já estamos de novo. Tá aí? Amém, amém. Estamos aqui, né? Louvado é o Senhor. Nós paramos falando na quinta-feira próxima passada, falando sobre o mar, né? Amém, Márcia Cristina. É a internet que parou dessas vezes, eu tive que recomeçar, mas vamos lá, né? Bom, nós falamos sobre o Mar da Galileia, que também é chamado de Mar de Tiberíades. Eu encerrei na quinta-feira próxima passada, assim, pastor Elci, a internet hoje não está fácil, meu irmão, que Deus te abençoe na nossa internet logo mais, viu? Bom, vamos lá. O Mar de Tiberíades, o Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, é o mesmo espaço, né? Vamos que eu estou agora repetindo, né? Louvado é o Senhor. Vamos lá. Bom, é uma extensão, um lago de água doce, né? O maior de Israel, com um comprimento máximo de cerca de 19 quilômetros, largura máxima de cerca de 13 quilômetros. Amém? Está aí Simone Braga da Silva. Bem-vindo, Deus abençoe. Amém? Vamos lá. Na moderna língua hebraica é conhecido como Yaquineret. Deságua nele o Rio Jordão. Curioso é que o Rio Jordão começa lá no Monte Hermon. Fernando, estamos aqui, Léa Matos, estamos aqui, gente. Nossa internet está dando trabalho. E se ela parar, vocês fiquem em oração, que o pastor volta logo. Ele não está fácil hoje, né? Muito bem, continuando. Então, ele começa lá no Monte Hermon com seus primeiros orvalhos, vai descendo, e aí o Rio Jordão começa lá, que então vai lá desaguar, porque o Mar da Galileia, ela é uma passagem do Rio Jordão que vai enlarguecer, como nós já demos as medidas, não é? Muito bem. Ele está a 213 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Mas agora, continuando onde nós paramos, vamos lá. Nos tempos do Novo Testamento é citado como Mar de Tiberíades, fundado por Herodes Antipas ao tempo da infância de Jesus. Cafarnaum, Betsaida e Genezaré, né? A nascente, vamos dizer, a leste do Mar da Galileia, ficam os montes Golã. Segundo a fonte e o Wikipédia, né? O registro bíblico é Mar de Kinneret. Nós lemos lá em 34 de Números, no versículo 11. Lago de Nazaré
em Lucas 5:1. Mar da Galileia está em Marcos 1:16. E Mar de Tiberíades é em João 6, do verso 1 e também 21. Parece que Jesus escolheu este mar para ser testemunha de mais um grande acontecimento, né? A separação do primeiro pastor de ovelhas de sua igreja. Né? Nós paramos aqui e vamos continuar, não é? Vamos lá. Separação do primeiro pastor de ovelhas da sua igreja. Ao amanhecer no novo dia, apareceu na praia uma figura estranha e misteriosa que vai perguntar aos pescadores que estão lá tentando pescar sem ter conseguido nada, né? Então ele pergunta com voz afetuosa: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe não, eles não tinham pescado nada, não é? Jesus, que usava todos os acontecimentos para lhes ensinar, vai mostrar que sem ele nada podemos fazer. E vai repetir como da outra vez, como está lá em Lucas 5, 4-6. Lembra-se quando eles foram separados para o ministério pastoral? Eles estavam pescando, eles eram pescadores profissionais, mas eles tinham passado uma noite de pesca sem conseguir nada. Então Jesus agora vai aparecer, não é? E lhes deu uma ordem depois de Pedro, como já lemos na quinta-feira próxima passada, não é? O Senhor pediu que a multidão era muita gente, ele estava ministrando a palavra e ele cedeu o barco dele e depois Jesus então vai recompensá-lo, mas com um propósito, né? Quando eles fazem aquela pesca extraordinária e que o barco quase deles ia a pique, chamaram o outro barco para ajudar a levar. Mas Deus parou, mas voltamos, né, querido? Ora aí pelo pastor Gênesis por esta live. Né? Então agora Jesus vai mostrar, como tem mostrado a todos nós, que sem ele nós não somos nada, nem conseguimos nada. Então ele tem a solução, ele lhes ordena. Agora é Jesus na praia, olhando eles de barco vazio, né? E vai lhes dar uma ordem: lançai a rede à direita do barco e achareis. Então eles olham, né? E aí o que faz? Eles lançam a rede, não custa, né? Eles já tinham passado uma noite sem resultado. Essa palavra veio como que uma chance. Vamos lá. Eles lançaram a rede e a experiência foi. E puxaram a rede com 153 grandes peixes. E apesar de tantos, a rede não se rompeu. E João diz a Pedro: Pedro é o Senhor. Aleluia! No mesmo instante, Pedro, do seu grande coração cheio de remorso e de devoção quase sobrenatural, jogou-se na água e chegou à praia. Os outros o seguiram de barco e as brasas ardiam e os peixes se assavam. Jesus, ele não desiste muito fácil de você, nem de mim, nem de nós, não, irmão. Não é por qualquer coisinha que ele vai dizer, está descartado. Não. Ele tem um propósito na tua vida, na minha vida. Ele vai lutar para que você fique naquilo que nós pregamos outro dia, dentro da agenda que ele fez para a sua vida. E quando nós estamos fora da direção, fora da vontade dele, nós não vamos ter sucesso em nada que fazemos. Vamos continuar. O discípulo que ele tão recentemente, né, negara Jesus, né, vai chorar, e que chorou amargamente, né, foi a experiência de Pedro, quando ele negou o Senhor. Agora vai ser posto à prova, é o que nós vamos chamar de a suprema prova, né? Precisa fazer uma tríplice confissão de sua devoção por causa da tríplice negação. Seria aprovado pela mais alta norma, a suprema prova. Simão, filho de Jonas, amas-me? Por que essa palavra amas-me? Porque, querido, meu irmão, minha irmã, meu colega pastor, obreiro, não faça a obra do Senhor sem amá-lo. Porque você vai ter muitas dificuldades, você vai encontrar problemas que vai fazer você pensar duas vezes se continua ou para. Oswaldo Avelino Marília, Deus abençoe, querido, prazer tê-lo conosco, um abraço, e olha, já desejando um 2022 para vocês todos de muito sucesso, amém, queridos? Louvado é o Senhor. Mas então, tem que amar o Senhor, tem que amar o que você faz. E eu vou terminar
esse estudo hoje, irmãos, falando de como Deus espera que você trate as ovelhas dele, que tem que ser com muito amor mesmo. Vou abrir um parênteses aqui e dizer para vocês, o pastor não pode dirigir uma igreja procurando só os afetos. Ele vai encontrar afetos, aqueles que o admiram, que o gostam, que o ajudam, e desafetos, aqueles que vão até procurar ser tropeço no ministério. E ele tem que amar os dois da mesma maneira. Porque Deus dá todas as oportunidades àqueles que estão com desafeto, como que sendo tropeços, para ver se eles se arrependem e voltam para o Senhor. Não é isso? Deixa eu continuar aqui, que no final você vai entender porque eu estou dando essa palavra. Fechei o parênteses. Quando Jesus chamou Simão, acrescentou-lhe o nome de Pedro. O nome dele era só Simão. Está lá em Marcos 3,16. Mas parece aqui que Jesus quer recomeçar um novo relacionamento com Pedro. Quem sabe uma nova chance. Nota de esclarecimento. Vamos esclarecer um ponto que eu acho importante chamar a atenção de vocês. Nota de esclarecimento. O mandamento do amor a Deus não consta dos 10 mandamentos explicitamente. Veja que eu estou falando explicitamente. Está lá, mas vamos ver aonde que ele está. Não está explicitamente. Vamos examinar Êxodo 21:17. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Já vou para o quarto, hein? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Está lá em Êxodo 28:11. Vamos para o quinto. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos para o sexto. Não matarás. O sétimo. Não adulterarás. O oitavo. Não furtarás. Finalmente o 10º. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Agora vamos entender porque o pastor chamou a atenção sobre o mandamento do amor, não está explicitamente nos 10 mandamentos. Né? Segundo os estudiosos, contextualizando os versos 4 e 5 de Deuteronômio 6, o mandamento de amar a Deus está implícito no primeiro mandamento. Então, quando não terás outro Deus, ali está já implícito amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo entendimento, e só assim, Maria Aparecida, um abraço, querida, bem-vinda, Deus abençoe. Agora vamos analisar nós outros que estamos aqui no século 21. O que Jesus exigiu do seu primeiro pastor, não estaria ele desejando o mesmo dos pastores hoje consagrados ao santo ministério da palavra? Eu nunca vi, não é? Já presidi a mesa examinadora da nossa sucursal São Paulo Sul, mas nunca vi em nenhum candidato ele receber essa pergunta: você ama o Senhor de todo o coração? Nunca vi, nem faz parte vamos dizer, das nossas perguntas feitas aos candidatos, mas ela precisa de ser uma realidade na vida do pastor. Amas-me mais do que estes outros? Estes outros têm sentido duplo. Primeiro, coisas da profissão. Segundo, pessoas. Pedro amaria a Cristo mais do que os outros discípulos? O que o Senhor espera daquele que se dispõe a apacentar o seu rebanho? Um amor maior, pois só assim poderá suportar a carga do ministério. Está lá em 1 Coríntios 13:7. Pedro vai responder que vai apacentar primeiro os cordeiros, que são os filhos das ovelhas, e segundo, 2 vezes que vai apresentar as ovelhas. Para tanta responsabilidade, só amando a Jesus mais do que tudo, até a própria vida. Na palavra de Jesus aos 12 constou esta exigência: amar ao Senhor sobre todas as coisas. Está lá em Mateus 10, 37 a 39. Por lermos os relatórios evangélicos e os livros que está lá no livro de Atos, aprendemos muito a respeito do pescador da Galileia, que se tornou o apóstolo Pedro, o pescador de almas. Ele parece animadoramente humano, nunca houve qualquer dúvida de sua lealdade a Jesus, mas era impulsivo, às vezes cometia erros. Talvez possamos reconhecer algo de nós mesmos em Pedro e em alguma de suas desventuras,
Porque quem pode acusar Pedro ou qualquer outro sem olhar para si mesmo e ver o quanto nós precisamos de pedir graça de Deus para esse ministério tão glorioso, mas também tão difícil. Por exemplo, lembra-se da reação de Pedro quando viu Jesus andar sobre as águas? Ele o viu andando, né? Ele emocionadamente quis andar também sobre as águas, mas quando se deu conta de onde estava, ficou assustado e teve de ser socorrido. Lembra-se também da ocasião em que Pedro insistiu teimosamente e que ele nunca tropeçaria, mas algumas horas depois negou a Jesus 3 vezes. Esse é o apóstolo a quem Jesus comissionou: apacenta as minhas ovelhas. João 21:17. Nas cartas de Pedro, encontramos um homem que foi refinado por mais de 30 anos de experiências em apacentar ovelha. Destaque, quer dizer, assim sendo, quando lemos sua admoestação, amai-vos uns aos outros intensamente de coração. Podemos lembrar-nos de que foi esse o apóstolo que perguntou a Jesus: quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? A essa altura, não é? Aleluia! A essa altura, Pedro sabia que não há limites para o amor que os cristãos demonstram uns pelos outros. Está lá em 1 de Pedro 1:22, Mateus 18:21. E quando ele exortou seus companheiros cristãos a permanecer vigilantes, visando as orações, notamos que aprendeu uma poderosa lição desde aquela terrível noite no Getsêmani, quando Jesus deixou os apóstolos orando e, ao retornar, os encontrou dormindo. Nem uma hora pudeste vigiar conosco. Viviane, bem-vinda. Viviane Santana, um abraço, querida. Paz do Senhor. Então aí está, o Senhor espera. O que Ele espera de nós? Eu estou encerrando essa aula agora para pastores, para aqueles que almejam o episcopado. Sim, o pescador da Galileia tornou-se um pastor bem habilitado e inspirado pelo Espírito Santo. Seu pastoreio é hoje tão valioso como foi nos seus dias. Considere alguns dos seus conselhos. Vamos apreciar isso daqui. Vamos apreciar a fé. No primeiro século, o mundo judeu-romano era resplandecente e poderoso. Era importante os cristãos não se deixarem seduzir pelo esplendor do mundo ou se deixarem intimidar por suas pressões, de modo a desistirem. Portanto, Pedro começou por exortar seus leitores a vigiar. As suas mentes precisavam ser revigoradas para a atividade, mantendo inteiramente os seus sentidos. Está lá em 1 de Pedro 1,13. Como? Por terem vivo apreço pelos privilégios que usufruíam. Às vezes nós vemos as nossas lutas. Aí quem está é Kel Moreira. Bem-vinda, paz do Senhor. Pedro lembrou-lhes que os profetas da antiguidade e até mesmo os anjos estavam intensamente interessados nas coisas de Deus. Havia revelado aos cristãos. Mostrou-lhes que quão abençoados eles realmente eram. Foram comprados com o sangue de Jesus Cristo, aleluia. Palavra eterna de Deus, nasceram de uma semente incorruptível por meio da palavra eterna de Deus e foram constituídos em raça escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade especial. Está lá em 1 de Pedro 2,9. Deviam lembrar-se que eles eram residentes, que eles eram residentes forasteiros no mundo ímpio, pessoas que gozavam das grandes misericórdias de Yahvé. Hoje, aquele mundo antigo não passa de uma lembrança, mas ainda vivemos no mundo ímpio, cujas tentações nos engodam, ou cujas pressões desviam a nossa atenção. O conselho de Pedro ainda é válido. Nunca devemos perder de vista aquilo que temos, glória a Deus, para evitarmos ser sobrepujados pelo cinismo e pelo secularismo do mundo atual. Precisamos ansiar o leite não adulterado, pertencente à palavra, para que, por intermédio dela, cresçamos
para a salvação. Está lá em 1 de Pedro 1:2. Agora nós estamos recebendo conselhos daquele homem que teve uma experiência com Deus, não é? 30 anos depois, eu tive o privilégio, do dia 31 de outubro, completar 50 anos de pastorado. Passo para vocês também as poucas experiências. Quem sou eu para me comparar com Pedro, não é? Mas também todos nós vivemos no dia a dia das nossas lutas, aprendendo cada dia, amém, querido? Agora, regozijo apesar dos problemas, regozijar, você se alegrar de estar no ministério, glória a Deus, não é, irmãos? Estamos vivendo num mundo ímpio que ocasiona muitas vezes problemas, assim como se deu com Pedro. 3 situações mencionadas por ele são: a responsabilidade do cristão para com o Estado. Nós temos responsabilidade social. B, o relacionamento do servo doméstico cristão com o seu amo, né? C, a ajuda que a esposa cristã submissa pode dar ao marido descrente. Todos esses conselhos, todas essas instruções estão nas epístolas de Pedro. Amém, querido? Naquele tempo, tais questões eram assuntos de vida ou morte. Os governantes tinham a miúda autoridade para torturar ou executar os cidadãos não romanos. Os escravos domésticos tinham poucos recursos caso fossem tratados cruelmente por seus donos. As esposas eram propriedades dos maridos, tendo poucos direitos legais. Nós estamos numa cultura hoje muito diferente daquela, queridos. Jesus veio e restaurou, botou a mulher na posição que ela não é menor do que o homem. Quando Deus criou o homem e criou a mulher, foi aos dois que ele deu autoridade, cada um na sua posição, mas os dois sabendo que tinham responsabilidades diante de Deus para perpetuar a espécie. Hoje, os cristãos ainda têm dificuldade nos seus tratos com César, aqui se referindo ao governo, ou com seus patrões, embora essa situação não corresponda exatamente ao relacionamento amo-escravo. E muitas mulheres cristãs que não têm marido incrédulo enfrentam grandes problemas. Por isso, o conselho do apóstolo Pedro é de inestimável valor. O que ele diz? Vamos lá. Em síntese, ele nos aconselha a lembrar-nos de 3 coisas. Vamos lá. Precisamos ter um conceito correto sobre a sujeição. 1. Todos devem estar sujeitos ao governo. 2. Os empregados devem obedecer ao patrão. 3. As esposas devem obedecer ao marido e respeitá-lo. São instruções. José Carlos, boa noite na paz, querido, bem-vindo. Daí o nosso comportamento deve mostrar aos incrédulos que o cristianismo é o melhor modo de vida. Nós temos lá 1 de Pedro 3:1, 1 de Pedro 4:15. Por fim, devemos manter uma boa consciência perante Deus. Vamos lá. Consciência perante Deus vos fará firmes e ele vos fará fortes. Porque o crente tem que ter aquela vida nos padrões que Deus estabelece. Alguém disse com muita razão: você quer ter um lar sadio? Leia a Bíblia. Veja o que a palavra de Deus instrui para as famílias. Quando você lê o Salmo 128, ali estão as promessas de Deus para a família, não é verdade? Salmo 128 eu chamo de o Salmo da família. Bem-aventurado é o homem que teme o Senhor e guarda os seus mandamentos. Feliz serás, comerás do trabalho das tuas mãos, a tua mulher será como a videira, né? Os seus filhos com planta de oliveira. Eis que assim o Senhor abençoará, e ele abençoará o filho do filho e até a nação. Ele vai ser uma bênção. E uma família que está dentro dessa orientação é uma família abençoada, né? Não é esse conselho tão oportuno hoje como foi naquele tempo? Não é como se Pedro se dirigisse diretamente a você? Imagine como isso fortaleceu os cristãos lá nos dias de Pedro. Mas logo o idoso apóstolo teve que escrever uma segunda carta para advertir de uma ameaça sinistra para os seus irmãos. Então, queridos, não é fácil não. Não é fácil o mundo que vivemos.
Às vezes você dá uma educação ao seu filho em casa, chega na escola, eles começam a receber instruções distorcidas, não tem nada a ver com a educação escolar. Mas o mundo jaz no maligno. E o trabalho do maligno, o que é que ele vem fazer? Roubar, matar e destruir. Então nós temos que ter muita sabedoria e graça, não é, irmãos? Para cumprirmos a nossa missão como família, como sociedade. Precisamos tomar muito cuidado. Mas eu quero trazer agora assim, o conselho para dar aos colegas pastores. Nós temos um exemplo de pastor, eu já falei isso, estou repetindo aqui, na pessoa de Moisés. Rian Mendes está assistindo. Amém. Bem-vindo, Deus abençoe. Moisés. Quem era Moisés? Moisés, o exemplo de verdadeiro pastor no Antigo Testamento. Falei isso outro dia, mas agora eu vou para um outro campo. Olhe bem. Está lá em Números, capítulo 12, versículo 3. E era Moisés, homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Querido pastor, querido dirigente, nós precisamos de pedir a Deus para quebrantar a nossa natureza violenta. Um pastor uma vez disse que nós nascemos com a natureza de escorpião, não é? Deus levou aquela coisa irada. Hoje nós vemos que uma pessoa esbarra no carro do outro, depois ganha um tiro e é morto. Há uma ira latente dentro do ser humano, da sua natureza caída. Mas o Senhor nos deu uma nova natureza. E o pastor tem que viver isso e ensinar. Por isso que eu falei, o pastor não pode dirigir uma igreja com afetos e desafetos. Ele tem que ficar na posição de Jesus. Jesus não olhava para os melhores nem para os piores. Ele morreu por todos e quer trabalhar todos. E deu a nós a missão de tratar dessas ovelhas. Muito cuidado mesmo. E nós vamos ver que os seus apóstolos, eu vou trazer aqui para nós como exemplo o apóstolo João. Deixa eu falar um pouquinho de João. Quem foi o apóstolo João? A Bíblia diz, olha, o Senhor tinha 12 apóstolos. Depois ele tinha 3 mais próximos dele, Pedro, Tiago e João. E entre Pedro, Tiago e João tinha um que era mais próximo, que era o João. João era o mais próximo. Mas como era o João? Qual era a natureza de João? Vamos lá ver. O versículo bíblico é Tiago, a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges. Olha o nome, Boanerges, que significa filhos do trovão. Está lá em Marcos 3,17. Vamos falar agora sobre o antigo João. Antigo João. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiro diante de si, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como que ia para Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-las. E foi para outra aldeia. Esse era o João, violento, por isso que era chamado filho do trovão. Agora vamos conhecer o novo João? Olha o novo João, como diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Está lá em 1 João 4, 7, 8. Eu quero dizer para vocês que dentro da tradição, quando João escreveu e viveu nesse período das suas cartas, ele já tinha voltado à ilha de Patmos, já estava bem velhinho, ele já era carregado para reuniões, mas da sua palavra saiu do seu lado essa palavra: amai-vos uns aos outros. Imagine se aquele João que queria descer fogo para destruir o samaritano poderia ter nos seus lábios essa palavra: amai-vos uns aos outros. Mas agora nós estamos falando sobre o novo João. Exposição do texto. Muitos conhecem João como o apóstolo do amor, o discípulo amado, o mais próximo de Cristo. O que poucos percebem é que esse caráter amoroso foi construído
consolidado por meio de suas experiências com Cristo. Irmão, um homem de Deus, que está junto de Deus, usado por Deus, ele vai ser manso. Ele vai ser manso. Já tive a oportunidade de me aproximar de homens de Deus, mas usado por Deus. E quando nós começávamos a conversar, vi que homem manso, porque ele é moldado. Olha, irmãos, a coisa é muito séria mesmo. Vamos continuar, porque o tempo não vai muito. João era conhecido como filho do trovão, não por acaso, mas certamente porque esse apelido tinha algo a ver com o seu temperamento. E o que fica bem explícito no segundo texto que abre esse estudo é o fato de alguém querer pagar o mal com o mal, ou seja, o desejo de matar pessoas. Vamos destruir essa cidade toda? Jesus, Creus Israel da Silva, paz do Senhor, bem-vindo. Já o terceiro texto nada faz lembrar as palavras de João do segundo texto, não é verdade? Aqui o seu discurso está cheio de graça, de misericórdia. Ele associa o ato de amar com algo associado ao conhecimento de Deus e ao próprio Deus. Será que ele estava sendo hipócrita? Teve uma atitude de ódio e depois pregou o amor? Não. Os textos representam João em fases bem distintas do Evangelho de Lucas. Aponta para o João jovem, que ainda estava aprendendo com Cristo os valores do reino de Deus. Já o segundo texto é da carta de João, retrata um João, um homem, um apóstolo experiente, que tinha passado por muitas coisas na vida e aprendido com Jesus a importância do amor. Entre João, de temperamento explosivo e os desejos assassinos, e o João que pregava a prática do amor como único meio de se conhecer a Deus, aconteceu algo que mudou. E quem mudou? Jesus. Jesus muda essa sua natureza, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Qual é o objetivo? Vamos lá. Compreender que independentemente do nosso temperamento, podemos ser usados por Deus com graça e sabedoria. Agora nós vamos ver o conselho de Pedro, que está lá em 1 de Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder com mansidão a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Irmãos, precisamos de buscar essa mansidão. Você é um pastor? Muito bem, saiba falar com as suas ovelhas. Nós aprendemos que na comunicação existe, não é? O que existe? A forma e o conteúdo. A forma que você fala e o conteúdo é o que você vai falar. Você pode falar uma coisa de uma maneira branda. Como que nós aprendemos em Provérbios 15:1? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Como é que você se dirige ao seu rebanho? Ou você se dirige a alguém que está incomodando aquilo que você quer que não seja incomodado? É com brandura, é com mansidão, é com amor? Porque você, pastor, ele é ovelha. Ele tem que amar você até na hora em que você vai orientá-lo a fazer uma coisa certa quando está fazendo uma coisa errada. Você não esqueça, eu vou ver como é que eu fecho essa palavra. Muito bem, Provérbios 15:1, né? Muitas vezes não é pelo que dissemos, mas como dissemos, que damos motivos às reações mais variadas de aceitação à ira. Para conhecer as palavras gentis de Abigail e a Davi, quando ele estava irado, está lá em 1 Samuel 25:12, ele foi lá para matar o marido dela. E ela chamou, olha a mulher sábia, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar. Ela foi sábia, ela torceu, ela fez com que Davi entendesse, ela trabalhou, salvou a vida do marido dela e Davi saiu abençoado também, porque ele não seria abençoado se ele fizesse o que ia fazer, não é verdade? Mas vamos lá, não repreenda. Aqui nós vamos ver como Paulo orienta o seu filho na fé, Timóteo, que agora pastoreava a igreja de Éfeso. Vamos ver lá, não repreenda asperamente o ancião. Você tem que saber falar com o ancião, está idoso, às vezes muitas experiências, às vezes muito assim, já sem paciência por causa da idade. Eu peço a Deus para me dar muita paciência, né? Alguém disse, Gênesis tem pavio curto. Eu falo, Senhor, amplie o meu pavio, eu não quero tê-lo curto, né? Então olha como é que você tem que tratar com as pessoas idosas. Não repreendas asperamente o ancião,
mas admoesta-me como um pai. Como é que você fala com seu pai? Você vai sempre respeitar. O teu pai às vezes está tendo uma atitude que não é o real, não é o ideal para você, mas você vai saber conversar, respeitando e amando. Você, pastor, tem que tratar assim na tua igreja. Está lá, não repreenda asperamente o ancião, mas admoeste-me como ao pai. Aos moços ou moças, como irmãs. Como é que você fala com seu irmão, com a sua irmã? Lá, coisa é no tapa. Mas é porque Jesus ainda não entrou nessas vidas. Porque quando Jesus entra nas vidas, nós vamos nos amar. A Bíblia diz, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos fazem mal, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. É desta maneira que você vai mostrar que você é uma nova criatura. Então é preciso saber como tratar até com os nossos irmãos e nossas irmãs. Não é? Com aquela palavra, vamos conciliar. Você é pastor. A missão pastoral é aquela. Eu vejo muito o pastor Pedro Matheus depois citar esse texto de Paulo. Ainda que amando mais, eu seja menos amado. Não importa. Jesus te deu esta bela missão. Execute-a na graça para agradar a Deus e não a você mesmo. Vamos lá. As mulheres idosas como mães, as moças como irmãs, em toda a pureza. Nunca um pastor pode olhar uma ovelha como uma mulher. Tem que olhar como uma ovelha, como uma santa. E a relacionamento tem que ser sempre manter aquela distância. Eu dou até orientações. Nunca saia num carro sozinho com uma mulher. Não é? Eu vou para uma congregação, eu estou só, não tenho mais a minha companheira. Se eu tiver que levar uma irmã ou duas irmãs, se for duas irmãs que vão para o mesmo, mas se duas irmãs, uma fica aqui, outra vai ficar lá, eu não levo, só se eu encontrar uma companhia. Seja prudente. Vai visitar uma irmã ou leva um outro obreiro com a esposa, enfim. Nunca deixe que a aparência do mal vá prejudicar o seu ministério, querido. Saiba como trabalhar, porque a Bíblia diz fugir do mal e também da aparência do mal. Então, pastor, vamos aprender a ser manso, vamos entender isso, que possamos entender que cuidamos das ovelhas do Senhor. Amém? Eu encerro aqui, como está em 1 de Pedro 5:4, aos presbíteros, aos pastores que estão entre vós, admoesto eu que sou também pastor com ele, ou presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Queridos, eu já estou encerrando. Amém? E encerrando também o estudo, não é, de obreiros e obreiras. No ano que vem vamos ver o que Deus vai nos dar. Amém? Mas eu quero concluir ainda esse aconselhamento aos pastores. Que em nossos dias se levante pastores que possam ter esta visão bíblica. Cuidar. Não é só os afetos. Aquela irmã lá não gosta de mim, mas você vai gostar dela. Aquela família me persegue, mas você vai amar e orar por ela, porque você é pastor. Você tem que fazer como Jesus, que é o maior exemplo de pastor. Ele sempre buscou. Você já imaginou o que você faria com Saulo de Tarso? Não, eu vou agora fulminar esse Saulo de Tarso. Quantas das vezes nós, os crentes, como estamos perseguindo, sendo injuriados, a vontade da gente. Uma vez uma senhora que se dizia cristã, cheia do poder de Deus, ia passar numa roleta e um cobrador lá fez um desaforo. Eu falei, você sabe com quem você está falando? Eu sirvo um Deus que pode te fulminar aí na cadeira. Eu fiquei lá do outro lado olhando e baixei a cabeça, misericórdia. Deus não age assim não, queridos. Deus não age assim não. Deus quer que você pregue o amor.
né? Se alguém lhe bater numa face, dá outro lado. Isso quer dizer você suportar. A pessoa está te odiando, mas você está amando. É assim que o teu coração está limpo e é assim que você vai usado para apacentar e libertar. Apacente todos, os afetos, os desafetos. O pastor não deve ter, eu vou dizer, nem afeto nem desafeto. Para ele tem que tratar todos igualmente. E que possamos, irmãos, ser, né? Vamos lá, que nos nossos dias levante pastores que cuide do rebanho com mansidão, ensinando com a sua vida, com o seu tratamento, e que também na hora que eles forem ter que passar o ministério, né, eles possam fazer aquela oração de Moisés, que está lá em Números 27, 16, 17, quando ele diz: eu agora vou sair, Pai, mas agora eu vou fazer a oração de Moisés. Está aqui, ó. Ó Senhor, e o Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Oh, queridos, queridas, eu vou agora encerrar, não é? E quando eu encerrar, vocês vão desligar. Mas depois eu estou pedindo ao pastor Werley que coloque a mensagem do pastor Gênesis, e vai ser a mensagem de fim de ano que eu quero deixar para vocês, né? E que Deus abençoe vocês no novo ano. Eu agora estou me despedindo, só vou voltar no domingo, aí já vou voltar em 2022. Já não estou mais no 21 quando eu voltar, que será na nossa escola bíblica. Amém, queridos? Desejando para todos vocês, pastores, colega, pede a Deus. Não é fácil não, eu sei. Você tem a sua natureza, você é homem, às vezes a gente quer reagir, mas deixa. Não vos vingueis a vós mesmos, mas deixa nas mãos do Senhor. Deixa, ora por essas vidas, porque a vitória do pastor não é derrota de um crente que lhe desafia, não. Que seja ganhado, desculpa a expressão, para o Senhor. Ele está longe, ele está, vamos dizer, se perdendo, e você com seu amor, com a sua dedicação, porque é aquilo que eu disse, você tem forma e conteúdo. Como é que você fala quando você vê um membro cometendo uma coisa errada? Você entra acabando com ele, ou você entra com a voz mansa, chamando ele, ou chamando o líder dele, porque às vezes está assim aquele grupo fazendo alguma coisa que você discorda, chama o líder, à parte, e fala com ele: olha, dá essa orientação, porque você é um pastor, você é pastor de todos na igreja que você trabalha. Eu sou o pastor e eu procuro passar essas experiências para os meus companheiros de ministério, e quero deixar essa palavra para vocês. E o pastor Werley, quando eu desligar, que eu vou fazer a oração e encerrar, ele vai colocar, então, a nossa despedida, a nossa palavra para vocês, desejando um 2022 com muito sucesso, com muita alegria. E na quinta-feira está nas mãos de Deus como será, porque eu acabei de encerrar o nosso curso de obreiros e obreiras. E repito, se alguém desejar alguma aula que ficou perdida, né, foram 5 apostilas, é só mandar para mim a solicitação que eu vou estar enviando para vocês. O pastor Werley, que é o meu companheiro e ajudante também, ele vai estar arrumando, né, de modo que você receba, e vai ser ao vivo, porque eu vou estar sempre ministrando, que eu ministrei desde a primeira apostila até a quinta apostila, que é essa última que eu encerro hoje. Um abraço, feliz ano novo, e depois que você desligar, que eu vou terminar, espere aí que você vai então ter a minha despedida, e desejando a você agora um 2022 muito abençoado pelo nosso Deus, nosso Pai Celestial. Um abraço a todos, fique na paz, em nome de Jesus, amém e amém. E eu quero orar. Pai Celeste, obrigado pelo privilégio de falar com o teu povo. Ó Senhor, durante esses meses que estudamos o curso de obreiros e obreiras, abençoe aqueles que me acompanharam, abençoe aqueles que estão desejosos de melhor te servirem no ministério. Eu oro por todos eles, entregando em tuas mãos. Eu oro pela nossa Georbe, eu quero orar pelos nossos irmãos nordestinos, sobretudo ali de Itabuna e Ilhéus, e as cidades que estão sendo, Senhor, nesse estado de calamidade, e que nós estamos contribuindo, e eu espero que todos
que tomaram conhecimento e receberam as contas, coloque o seu valorzinho lá, porque isso vai abençoar. Não pense que o seu valor vai ser pequeno. Ele vai somar como um de muitos que já fizeram isso, não é? E que tiveram o privilégio de estar ajudando eles. Mas abençoa eles, ajuda eles, Pai. Nós entregamos em Tuas mãos, entregamos a nosso Georbe, o nosso presidente Ademir Chaves, um trabalhador que está ou estava em Minas, lá fazendo o Teu trabalho, Pai, que ele continue nas Tuas mãos. Abençoe todos os nossos presidentes de sucursais, os nossos pastores, os nossos candidatos ao ministério, entregue em Tuas mãos, Pai. Receba a nossa gratidão. Muito obrigado por 2021, apesar de todas as provas, mas as Tuas mãos e a Tua presença nos sustentou. Oro assim com agradecimento, Pai. Também orando pelo nosso caderno de oração, pela nossa nação, pelos nossos governantes e pela Tua igreja, Pai. Entregando nas Tuas mãos, rogando as bênçãos de Deus sobre todos. Em nome de Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Agradecer por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expressam a minha gratidão. Olhem pra mim, tudo que sou e o que almejo ser, a quem eu devo tudo a ti. A Deus, cantem conosco, seja a glória, cantem. A Deus, seja a glória. A Deus, seja a glória por tudo que fez por nós. Com seu sangue, aleluia, com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória para sempre, amém. Quero viver para ti, sua vontade obedecer. Aqui, ó, isso, um aplauso, as ovações, parabéns, eu receber do Calvário irei me gloriar com seu sangue, aleluia, com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. Por isso, a Deus
resta. Quero viver para ti. Sua vontade eu quero e preciso obedecer. E se o aplauso eu receber do Calvário, me gloriar com seu sangue lavou